A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças damos ao nosso Deus, que nos concede mais essa oportunidade de nos apresentarmos ao Pai, de buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos nos apresentar em oração. Senhor, nosso Deus, amado Pai, aqui estamos, Pai amado, Pai querido. Nos apresentamos a Ti, buscamos a Tua presença. Porque bem sabemos quem Tu és, poderoso Deus, amado Pai. Um Deus de amor, Deus de misericórdia. Pai, agora iremos meditar um pouquinho na Sua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja no nosso meio, como bem sabemos que está, Papai. Que Ele venha nos ensinar, que Ele venha nos dar discernimento, sabedoria, compreensão daquilo que o Senhor deseja nos falar nesse momento, Pai amado, Pai querido. E tudo seja para louvor, honra e glória do nome santo do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Bem, irmãos, esses dias para trás estava em minha mente os problemas, os desafios que cada ser humano tem que lutar para vencer. E pela palavra de Deus, ela é clara, que diz que quando nós estamos próximos do nosso Deus, nós temos a sua proteção, nosso Deus nos livra e nos guarda. Então, muitas vezes parece que a palavra, ela já é como uma palavra batida. Mas, irmãos, ela não é como uma palavra batida, porque ela se encontra nas sagradas escrituras do nosso Deus. A todo momento ali o Pai nos ensina, nos mostra a importância de estarmos na Sua presença. Por que será que está tanto o nosso Senhor ali fala sobre essa ação que nós devemos ter? Será que não é porque o nosso Deus sabe que nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo? Nós nunca nos antecipamos. Poucos são os que se antecipam. Estamos sempre correndo atrás de resolver, e muitos problemas que não precisaríamos ter que estar resolvendo, se nós nos mantivéssemos sempre na presença do nosso Deus. Então, como diz nosso querido pastor Luiz, examine-se cada um a si mesmo. Eu vou prosseguir. Amados irmãos, todos nós sabemos que nessa vida nós teremos inúmeros desafios e que precisaremos lutar muito para que cada um deles seja vencido. A Bíblia, ela nos relata que todos aqueles que criam em Deus, todos eles, sem exceções, tiveram seus desafios para vencer. Desafio é uma situação ou um problema difícil, que muitas vezes ele se coloca acima da nossa capacidade de vencê-lo e de superá-lo. Todos os desafios terão o seu grau de dificuldade, e todos eles têm um potencial para nos derrotar. Mas esses desafios serão vencidos pela nossa fé em Deus. Então, devemos nós nos apoiar na provisão que o nosso Deus tem nos fornecido. O nosso maior desafio que eu tenho para mim é o desafio de vencer a nossa própria natureza humana. Nem tudo o que oferece prazer é para ser vivido. Temos exemplo da bebida, o cigarro, o cemitério e os hospitais estão lotados com essas pessoas. Alguns desejos da nossa carne podem até nos conceder satisfações, mas esses desejos da nossa carne, ou seja, da nossa natureza, nós devemos fugir deles,
E eu não estou falando apenas do pecado sexual, eu falo da nossa natureza, da vaidade, da soberba, do nosso egoísmo, do nosso lado individualista, os desafios do nosso eu posso, eu sou, eu tenho, e vai por aí afora. Então, como combateremos a natureza que nós temos? Como combater essa pressão fortíssima que vem sobre nós a cada dia, constantemente? Uma das respostas nós vamos encontrar em Mateus 26:41, que diz assim, leio direto aqui na palavra: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, como eu disse no início, a palavra parece como uma palavra batida. Mas por que o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, nos aconselha: vigiai e orai, para que não entreis em tentação? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É que muitas vezes nós não meditamos que nessa palavra, e nós caímos nas ciladas do inimigo, e depois fica difícil para nós resolver. Ou muitos depois querem que essa situação seja resolvida com a oração aqui do meu irmão, alguma campanha que ele faz, mas logo depois que ele recebe a bênção, ele dá as costas e continua praticando os mesmos erros, os mesmos enganos. E qual que é o erro, qual que é o engano? É se afastar do Pai, viver longe da presença de Deus. Fatalmente, nós vamos ser presas fáceis. Então, irmãos, se a nossa carne é fraca, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos equipá-la espiritualmente para que possamos vencer. Se somos vulneráveis e não podemos resistir, o que nós precisamos? Precisamos estar preparados espiritualmente. E aí, irmãos, eu vejo a oração como sendo mais que essencial, porque ela nos leva ao nosso Pai, e é o nosso Pai que irá fortalecer as nossas defesas. Oração, obediência é uma forte confiança nos planos do nosso Deus e desejar que Ele faça em nós a sua vontade. Eu vejo essa como uma receita para a nossa vitória. Não vejo outra saída para vencermos os desafios. Por isso nós precisamos andar no Espírito Santo de Deus. Mas então, irmãos, eu vejo um outro desafio que nós temos que enfrentar, que é o desafio de obedecer ao nosso Deus. Aí eu vejo que obedece aquele que crê, e somente crê aquele que obedece. Todos nós sabemos o que se passou lá no Jardim do Éden. Por causa da desobediência de Adão e Eva. E vejamos, irmãos, eles obedeceram o único mandamento que o nosso Pai havia deixado para que eles cumprissem. Eu vejo que muitas vezes nós falamos do amor, nosso amor ao nosso Deus. Eu vejo que a obediência é a nossa prova do nosso amor pelo nosso Deus. Mesmo porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É um desafio, irmãos, sermos obedientes à palavra do nosso Pai. Nós precisamos ter consciência dessas situações.
A prova do amor que damos ao nosso Deus não é a de entregar os dízimos, ou dar ofertas, ou mesmo ir à igreja. Se fizermos isso e não estamos obedecendo ao nosso Deus, não é prova de que amamos o nosso Deus. A obediência é a prova. E a obediência é um desafio que comprovamos que temos amor ao nosso Pai. O nosso Deus deseja que alcancemos uma maturidade espiritual para que venhamos experimentar as promessas que Ele nos faz na sua palavra. Ele nos dá direção, proteção, sustento, produz milagres, revelação, dá a vitória e nos dá a salvação. Tudo isso o nosso Deus tem para nós. Nós temos que crer e temos que ter domínio próprio. Irmãos, nós fomos chamados pelo nosso Senhor para sairmos desse mundo, para transpormos os desertos dessa vida e rumarmos para a nova Canaã, que é os céus do Senhor. Quem é de nós que não deseja abandonar essa vida e tomar posse da terra que manda leite e mel? Mas, contudo, irmãos, essa é uma viagem que estará cheia de obstáculos que nós teremos que transpor cada um deles. Essa terra está cheia de adversidades e de contradições. O mundo inteiro prega a paz, mas o que nós temos visto é a guerra promovida nas suas mais variadas formas. Muito se fala em solidariedade, mas o que nós temos visto é cada vez mais pobres sendo oprimidos. Somente o reino do nosso Deus é que irá saciar a nossa sede e fome de paz, amor, alegria, justiça. Porque o que nós vemos hoje é que toda a criação geme, que toda a criação está com dores de parto e estamos esperando pela redenção do nosso Deus. Nós andamos e parecemos que não saímos do lugar. A paisagem parece a mesma. Quantos estão vagueando perdidamente nessa vida? Quantos não têm a mínima ideia de como chegar lá? Nós vemos que trocam o corte de cabelo, mudam de cor, trocam de casa, de carro, trocam até de cônjuge. Mas a vida para muitos, ela continua vazia e sem esperança. Somente quando temos um encontro com Deus, que é a fonte da vida, do amor e da alegria, e é pela sua intervenção, é que poderemos alcançar conquistas verdadeiras e então poderemos ter as nossas realizações pessoais. Isaías 55:3 diz assim: Ó vós todos os que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Nós vamos aqui, irmãos, o nosso Deus está nos oferecendo gratuitamente o alimento que nutre a nossa alma. Então surge a pergunta: mas como podemos obter isso do nosso Deus? E a resposta é: nos aproximando do Pai, ouvindo e obedecendo o que Ele tem nos dito, buscando e invocando o seu nome. Nós vemos que a nossa salvação divina nos é oferecida gratuitamente. Agora, se nós recusarmos esse alimento que o nosso Deus nos oferece, iremos perecer tanto espiritualmente
como materialmente. Hoje o nosso Deus está próximo. Não podemos erguer barreiras que nos separam do nosso Deus. Devemos buscá-lo agora, quando ainda podemos fazer, antes que seja tarde demais. Antes, aquele povo que saiu do Egito era guiado por Deus. Coluna de fogo à noite e coluna de nuvem por causa do calor de dia. E assim é hoje, irmãos. A direção do nosso Deus, ela é vista, ela é percebida, ela é entendida, ela é sentida. Porque hoje habita em nós o Espírito Santo de Deus, que tem nos guiados por caminhos diretos e que estão em conformidade com a vontade do nosso Deus. O nosso Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. O que nos resta é confiar e obedecer ao nosso Deus, mesmo quando não estamos entendendo o seu caminho, porque os caminhos do nosso Pai são mais altos e melhores do que os nossos. O nosso Deus sabe qual é o melhor momento de cumprir as suas promessas. Então veja, irmãos, que bênção fora de hora não é bênção, é perturbação. Nós devemos crer e obedecer. Nós vivemos com ameaças a cada instante. Incertezas tentam nos cercar a cada momento. Então, quem nos ajudará? Onde devemos buscar o socorro? Em quem confiar? Os homens falham, mas o nosso Deus nunca falhará. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pois nós pertencemos ao Deus Altíssimo. Então, irmãos, não vamos rejeitar a proteção do nosso Deus. Não vamos deixá-lo por nenhum motivo. Se assim nós agirmos, nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. A proteção do nosso Deus é real e o seu socorro é infalível. Ele nos dá o sustento, tanto na área espiritual, emocional e material, pois Ele mesmo é quem dá vida, a respiração e todas as coisas. Então, irmãos, eu vejo que enfrentar a nós mesmos não é fácil, mas é necessário que encaremos esse problema e é necessário enfrentá-lo, buscando em Deus fortalecimento, coragem e a sua direção. Aí então iremos começar uma nova história e teremos vitória nos nossos objetivos, pois aí nós teremos a nosso favor o nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos superar os nossos problemas, devemos começar evitando de criarmos outros, não fazendo besteira, para que não venhamos a adoecer emocionalmente. E o nosso melhor tratamento vem da oração a Deus, porque o nosso Deus nos conhece desde o ventre de nossa mãe. Ele vê o que ninguém é capaz de enxergar. E Ele pode fazer o que nenhum homem pode fazer, pois Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Só Ele tem as respostas exatas. Só Ele pode nos curar. Só Ele pode curar os nossos traumas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Buscar a presença do nosso Deus a todo instante. E será pela fé que veremos o nosso escape e a nossa vitória. É pela fé que veremos além do aqui e o agora. É pela fé que iremos ver a salvação poderosa do nosso Pai a nosso favor. É pela fé que veremos os seus milagres.
crer em Deus e crer na solução dos nossos problemas. Provérbios 24:10 diz que se nos mostrarmos frouxos nos dias da angústia, a tua força será pequena. Irmãos, vamos resolver os problemas. Não vamos nem pensar em desistir. Nada é impossível para o nosso Deus. Devemos manter a nossa esperança, tendo fé e obedecendo ao nosso Deus. Vamos obedecer a palavra que diz: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Vejo que devemos usar a fé e priorizar o reino de Deus, tendo uma mente de Cristo. Precisamos discernir o que é de Deus, o que é do diabo e o que é do homem. E só com a mente de Cristo é que nós iremos discernir essas coisas. Ou seja, somente com a presença do Espírito Santo de Deus é que iremos conseguir. A mente de Cristo nos conduz pelo caminho da vida. E quando temos essa mente de Cristo, ela nos livra das furadas da vida e nos dá o entendimento com relação às coisas de Deus, renova o homem. Eu gostaria, irmãos, de, para terminar, deixar uma leitura bíblica aqui que nós vamos ler. Está em Efésios 4:17. Que diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade, como esta a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixarei a mentira e falarei a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, irmãos, graças a Deus por essa palavra. Ela vem sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão. Então, irmãos, nós teremos muitos problemas, muitos obstáculos. Mas a palavra que nos foi revelada hoje, ela nos mostra como devemos agir. Amém, irmãos? Agora, irmãos, cada qual vá buscar a presença de Deus em oração,
Creio que alguns têm o seu cantinho, eu tenho o meu filho tem o dele. Creio que cada um tem o seu cantinho. Ora a Deus, medite que nessa palavra se fortaleça com a presença de Deus. Não há outra receita para vencermos os obstáculos, as dificuldades dessa vida, se não é estarmos bem pertinho de Deus, servindo a Ele em espírito e em verdade. Jesus disse àquela mulher lá no poço que Deus estava à procura dos verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse os verdadeiros, irmãos, é que na verdade, porque há também os falsos. Há muitos que estão se enganando. Não quero atirar pedra em ninguém, a não ser que eu mesmo medite aqui nessas coisas. Que eu mesmo seja verdadeiro com o nosso Deus, com o nosso Pai. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.
A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto, amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.